Compartilho com você, querido irmão, querida irmã, o Evangelho de terça-feira, dia 9 de novembro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a igreja celebra a festa da dedicação da Basílica de Latrão e por isso o Evangelho é próprio do dia. João 2, de 13 a 22. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se de que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje celebramos a festa da Basílica de Latrão, a primeira catedral do mundo, por isso chamada de Igreja Mãe de Roma. A Basílica de São João do Latrão surgiu no século IV, ao lado do palácio da família de Latrão, que depois da conversão de Constantino se tornou a morada do Papa. A dedicação daquela basílica marcou a passagem e a saída dos cristãos do interior das catacumbas para o esplendor das basílicas romanas. Ao celebrar uma basílica em Roma, cada comunidade católica é chamada a celebrar a sua própria igreja, pequena ou grande que seja. Diante da festa de hoje, perguntemo-nos: qual o significado da igreja edifício no qual nos reunimos cada domingo? O que representa para a liturgia e para a espiritualidade cristã a dedicação de uma igreja? Quando se dedica uma igreja, especialmente a sede da paróquia, que chamamos de matriz, ou catedral, realiza-se uma celebração especial para fazer a dedicação daquela igreja ou sua consagração. Normalmente realiza-se a consagração da igreja quando tudo está acabado. No tempo de Jesus, o Templo de Jerusalém era o centro da fé de Israel e para lá os fiéis deveriam fazer peregrinações nas principais festas. Jesus, no entanto, revela que o templo de pedra tem valor relativo e que Deus habita e quer ser adorado no templo do coração humano. Então, por qual motivo nós cristãos damos tanta importância à igreja, se cada um de nós pode adorar o Pai em espírito e verdade no próprio coração ou na sua casa? Por que esta obrigação de ir à igreja todo domingo? A resposta é que Jesus não veio à Terra
para contrair pequenos contratos bilaterais entre ele e cada pessoa. Veio sim para formar para si um povo, uma comunidade. E a expressão mais visível que formamos o povo de Deus é quando nos reunimos no templo para celebrar a palavra e nos alimentarmos do pão. Santo Agostinho usa esta comparação. Mediante a fé, os homens se tornam material disponível para a construção. Mediante o batismo e a pregação, são como desbastados e aplainados, mas somente quando estão reunidos pela caridade, se tornam de verdade casa de Deus. Assim, reunidos na caridade, em nossa igreja edifício, devemos testemunhar nossa fé, celebrando sempre a Eucaristia. E termino compartilhando com você uma breve parábola sobre por que ir à igreja. Certa vez, alguém escreveu para o editor de um jornal reclamando que não fazia sentido ir à igreja todos os domingos. Eu tinha ido à igreja por 30 anos, escreveu, e durante esse tempo ouvi uns 3.000 sermões, mas não consigo me lembrar de nenhum sequer. Assim eu penso que estou perdendo o meu tempo e os padres ou pastores estão desperdiçando o tempo deles pregando sermões. Essa carta iniciou uma grande controvérsia na coluna chamada Carta do Editor, para prazer do editor e chefe do jornal. A polêmica se estendeu por semanas e a redação do jornal recebendo e publicando cartas sobre o assunto, até que alguém escreveu este argumento. Eu estou casado já há 30 anos. Durante esse tempo, minha esposa deve ter cozinhado umas 32.000 refeições, mas não consigo me lembrar do cardápio de nenhuma delas. De uma coisa eu sei, todas elas me nutriram e me deram a força que eu precisava para fazer o meu trabalho. Se minha esposa não tivesse me dado essas refeições, eu estaria hoje fisicamente morto. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar minha fome espiritual, eu estaria hoje morto espiritualmente. Nesta festa de hoje, renove a sua adesão e também a perseverança em participar sempre conosco em nossas celebrações. Que Deus os abençoe e ilumine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.